Eu tenho alunos e alunas que leem com tanta eficiência, né, que elas me pedem livros, eles me pedem livros emprestados da quarta para quinta-feira e às vezes na segunda-feira já me entregam. Em 2, 3 dias eles terminaram de ler uma obra de 350, 400 páginas. Uma obra que eu demorei 15 dias para ler. E eu me sinto, cara, humilhado com uma coisa dessa, né? Meus alunos me superando. Tem nadinha, já estou formado, já tem meu carro, já tem meu cartão de crédito, pago minhas contas, tem meu salário e vocês ainda estão sem dignidade financeira. Oi pessoal, eu trouxe para vocês 10 dicas sobre como você pode adquirir o hábito de leitura, ou você pode passar a gostar da leitura, ou ainda potencializar o hábito que você já tem. Eles funcionaram comigo, então vamos ter uma certa ressalva em ser sinceros em dizer que métodos para poder fazer uma pessoa adquirir certo conteúdo sempre são relativos de uma pessoa para outra. Então eu vou trazer para vocês os hábitos que funcionaram comigo. Se eles funcionarem para ti, vai ser uma boa, certo? Ou a totalidade, ou pelo menos a particularidade de um e de outro, vai ser uma oportunidade aí para você testar e ver se você consegue adquirir o hábito de leitura, porque ele é importante para você, que inclusive é a nossa primeira dica, certo? É de que você tem que se conscientizar da importância, cara, do hábito de leitura. Primeiro que pessoas que leem, elas consideravelmente vão adquirir um acervo de conhecimento aí maior, e acervo de conhecimento é mais possibilidade de vaga para o Enem. Mas a gente pode levar isso também para o outro lado. Cara, ler ajuda na própria vida, certo? Você vai trazer mais produtividade para o teu dia, você vai trazer mais informações, teu acervo de conhecimento que vai facilitar a tua vida também, não é? Logicamente no mercado de competição isso pesa, também vai vir com o hábito de leitura, ela vai ter mil e uma utilidades, é um universo que se abre, certo, para você. Então se você não conseguir amadurecer para perceber que a leitura, ela não é simplesmente uma opção para você que está fazendo o Enem, não, certo? Ela na verdade é a tua ferramenta, você tem que se abraçar, cara. Se você vai para a guerra, tem que usar ela como espada e escudo. Você vai ter que ter o hábito de leitura, certo? Não é uma coisa que você possa simplesmente menosprezar ou escolher que possa ter ou não. É importante que você se conscientize, você precisa do hábito de leitura. É uma coisa imprescindível. Se você vai competir no Enem, você tem que ter o hábito de leitura. Você vai ficar alguns degraus acima dos seus competidores. A maior parte do Brasil não gosta da leitura, infelizmente, né? E você vai trazer também os benefícios dela para a tua vida própria, certo? Então, essa é a primeira dica. Se conscientize da importância da leitura. A segunda dica, ela é bacana. Comece por assuntos que você gosta, certo? Vai para aquilo que é aprazível ao teu gosto. Eu poderia te recomendar ficção. Geralmente a maioria da galera não tem problema com ficção, eles gostam, é um assunto que praticamente agrada a maioria da população. Entretanto, você pode ter gostos particulares, você pode gostar de romance, certo? Se você gosta de polêmica, é uma boa. Assuntos polêmicos sempre estão em voga, sempre você vai encontrar material sobre eles. Então, você quer participar de um júri simulado e você quer saber sobre pena de morte, rapaz, cai de cabeça naquilo ali, vai para a leitura do assunto, entende? Usa o teu gosto por polêmica, usa o teu gosto por uma preferência de conteúdo para cair na leitura. Eu, como gosto de ficção, também gosto de alguma coisa que sempre mescla história com suspense, algum mistério. Eu me dei muito bem com os livros de Dan Brown, apesar de que o meu princípio de hábito de leitura ele foi com gibis, certo? Eu me voltei para os gibis. Minha mãe que trazia para mim e eu ganhei o hábito de leitura através disso. Mas você pode ganhar através de outros assuntos que sejam do teu interesse aí. Começa por aquilo que é bom, ao teu gosto, certo? Não se volta para aquilo que você vai ter hora ou outra aí que ler uma coisa chata. Hora ou outra tu vai ter que ler, certo? Na faculdade especificamente, cara. Muita coisa chata na faculdade. Mas se você já tem um hábito de leitura, vai estar mais preparado para isso. Começa de agora, com a coisa que você gosta, certo? Segunda dica. A terceira é preparar-se para a leitura. O que eu estou querendo dizer com preparar-se? Cara, monta um ambiente para você ler. Você tem que ter a postura, tem que estar preparado, certo? Não adianta ler quando está tão cansado, a não ser que você queira ler para dormir, certo? A não ser que você queira ler para dormir. Exemplo, se você quer uma leitura para dormir,
Me perdoe, pelo amor de Deus, que meus amigos da igreja não me crucifiquem não. Mas o livro de 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 7, na Bíblia, é só árvore genealógica. Dá um sono, cara, ler aquilo ali, dá um sono gigantesco, entende? Aí eu estou dizendo para você que tem uma parte da Bíblia que você vai ler e você vai ter sono, certo? Então se você está querendo dormir e vai ler, beleza, agora não vai dormir lendo uma coisa que é importante para você não. Você pode perder conteúdo daquilo ali. Seu cérebro vai baixar a capacidade de assimilação e você vai estar perdendo conteúdo. Então se volta para alguma coisa não tão necessária, certo? Mas se prepara para a leitura, num ambiente próprio para a leitura, certo? Tem que ser uma coisa que você olhar assim e diga, isso é a cara da leitura. Isso aqui é o meu quartinho do livro, entende? Isso aqui é o meu cantinho só para ler. É uma coisa que o seu próprio corpo receba a mensagem, ele perceba que você está indo para a leitura. Você está mandando para o seu cérebro que aquilo ali é sagrado, é o teu altar. Então, vai até que você consiga ler em todo canto, né? Ouvindo música ou não, não sei. Mas vai para algum lugar que você não tenha barulho, certo? Que ninguém vai te atormentar. Desliga o celular, cara. Desliga a internet, o Wi-Fi. Se desconecta do WhatsApp. É leitura, cara. Tu tá precisando daquilo ali. E aquilo não pode ficar perdendo foco o tempo inteiro, não. Às vezes você tá lendo, o celular tocou, pronto, o contato tá lá chamando. Aí você vai para o WhatsApp e perdeu o raciocínio que estava seguindo na leitura. Não faz isso, cara, certo? Leitura é uma coisa sagrada. Vai para ela e é aquilo ali, pronto. Tranquilinho? A próxima dica, quarta dica no caso, né, é que você tem que fazer a leitura ser rentável. Você, me perdoe, deixa eu me trocar a palavra, faça ela render para você, certo? Para não parecer conteúdo econômico. O que eu quero dizer com render? Você tem que fazer uso de uma leitura que você entenda o que você está lendo. Por isso que uma das dicas é você começar por uma coisa que você goste, certo? Mas se você precisar ler algo que você não goste, ou algo que seja de teu gosto mediano, você está lá. Se você percebeu que você está lendo uma frase para poder concluir o parágrafo, e você está querendo concluir o parágrafo para poder concluir aquela página, e está querendo concluir aquela página para concluir o livro, certo? O capítulo, para depois concluir o livro, então você não está rendendo a leitura não, você está se enganando, certo? Se você chega no fim da frase e não sabe o que ela está dizendo, volta, cara, volta, adquire o conteúdo que aquilo está te passando, dá atenção, foco, certo? Prepara para a leitura, começa pelo que tu gosta, se conscientiza que a coisa é importante e vai para lá sem se enganar. Você tem que fazer sua leitura render, porque se ela não render, o teu cérebro, a tua mente vai estar associando aquilo ali a uma coisa sem sentido. Toda vez que você começa a terminar o parágrafo, o capítulo, o livro lá, ele vai perceber que você perdeu tempo, você não assimilou nada, não foi produtivo. E quando você quiser ler outra coisa, seu cérebro vai mandar a mensagem. E sair de novo, velho, leitura. Né? Então você não vai ter sentido, você não vai dar importância, sem dar importância, certo? Sem se conscientizar, cara, a gente só batalha por alguma coisa que a gente vê importância naquilo, certo? E se você não vê importância na leitura, se para você não vai fazer sentido porque não está rendendo, então você não vai adquirir o hábito de leitura não, vai estar se enganando e vai ser atropelado na competição do Enem, certo? Vamos para a próxima dica. Não se limite, certo? A quinta dica é essa, não se limite ao conteúdo da leitura. Eu acredito muito que informações comparadas, elas ajudam muito no aprendizado. E quando você pega um assunto para você estudar, vamos pegar aqui, vamos dizer o seguinte, já que a gente tem que começar por uma coisa que gosta, né? Então, vamos dizer que você gosta de um assunto polêmico. Aí tu tá aí para fazer parte de um júri simulado e você tem muita ansiosidade para aprender sobre pena de morte. Certo? Se ela é viável, se ela não é viável, funciona ou não funciona, tal. Aí você vai para a leitura, pegou um livro, um artigo. Não se limita somente à leitura sobre aquele assunto, não. O assunto já é do teu interesse. Certo? Você praticamente já gosta de alguma polêmica, é o teu gosto. Aí você pega o assunto e fica somente no livro. Vai ver algum documentário, vai ver alguma notícia, vai fazer alguma pesquisa, certo? Alguma coisa. Traz as informações que você pesquisou à parte, abrange o assunto. Abrange a mais do que a leitura. E quando você for ler, as informações que você já tem, elas vão se conciliar, elas vão se chocar, elas vão se equiparar, vão se comparar às informações da tua leitura e você vai perceber que está rendendo a coisa. Entende? Aquela abrangência está fazendo você chocar informações, comparar e você está aprendendo, cara, aprendendo comparações de informação, certo? E a conclusão sobre essa comparação é aprendizado.
é aprendizado. E teu. Até você mesmo gerando o seu próprio aprendizado. Então, se você vai além da leitura, pesquisa e traz para a leitura a comparação das informações externas para aquilo que é interno à leitura agora, você está fazendo um processo pedagógico consigo mesmo. Entende? Então, a leitura, o seu cérebro vai perceber. Cara, ler tá bacana, tá me fazendo ver um outro universo e comparar informações. Você vai perceber que vai ter sentido ler, vai ter mais gosto por isso. Então, abrange, cara, o conteúdo, abrange teus meios de pesquisa, certo? E não deixa ficar obsoleto as tuas pesquisas, tua leitura, não. Porque para você abranger, você vai ter que se familiarizar, certo, com isso. Então, o que eu quero dizer, quando você chegar numa palavra, numa frase que você não entenda, pesquisa o significado daquilo. Vou dar um exemplo. Meus alunos pegam a obra de Laurentino Gomes, a trilogia dele, e eles encontram de vez em quando a palavra monarquia constitucional, né, quando a família real chega em Portugal e elas são praticamente forçadas pelas cortes a aceitar isso. Aí eles ficam perguntando, eles leem no trecho lá, a monarquia constitucional, e eles passam por cima daquilo ali, e já que eles não sabem o que aquilo significa, aquilo ali se perdeu, o conhecimento do parágrafo não vai ter sentido para eles. Mas se eles pesquisam, assim que ele viu lá, você viu e percebeu que o conteúdo está distante do teu conhecimento, vai no Wikipedia, vai no Google, vai no teu professor, certo? E pergunta, o que é uma monarquia constitucional? O cara vai dizer, olha, é um governo de um rei, certo? Que se estabelece no fundamento de ele obedecer leis da Constituição. Tem um parlamento que bota ordem nele, tem uma lei que bota ordem. Ele não tem mais poderes absolutos. Aí você, então quer dizer que é um cara que governa para fazer as leis acontecerem e obedecer às leis. Sim. Certo? Toda vez que você vê agora lá a palavra monarquia constitucional no parágrafo, você vai ter já na cabeça aquele significado e o mundo vai se abrir para você, cara. Certo? Você vai estar lá vendo que a coisa acontece, a coisa floresce na tua cabeça. Tranquilo? A sexta dica, ela é interessante demais. Faça da leitura uma coisa habitual no teu dia a dia cotidiano e nas relações sociais. Certo? O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo para tu que tu tem que trocar o grupo da cachaça pelo grupo da leitura. Certo? Porque o grupo da cachaça, eles não passam no Enem. O grupo da leitura passa no Enem, cara. Certo? Você vai encontrar alguma exceção vez e outra aí, certo? Acontece. Mas, faz amizades com pessoas que leem. Entende? Traz eles para perto de você, entra em grupos de leitura, faz parte, se associa a alguma coisa que eles cobram leitura, eles debatem sobre leitura, para você se familiarizar com aquilo ali, para você trocar ideia com as pessoas e aquilo fazer parte do teu dia a dia. Você vai se ver mais motivado, vai ser uma pressão de grupo saudável sobre você. Tá no grupo de amigos lá e se um deles fala assim, cara, vocês viram o livro Inferno do Dan Brown, tá, ou Novo Origem, aí você fica meio boiando, você vai se sentindo a necessidade de também se habituar àquilo e também ler a obra para poder comentar, né? O comentário deles vai deixar coisa interessante, você vai ficar com sede de saber daquilo ali e vai entrar para poder você também comentar com eles. Então faz amizade com pessoas que vão te incentivar a ter o hábito de leitura, certo? Pessoas que já leem também, para que você tenha facilidade com a pressão de grupo saudável e tenha também o hábito de leitura. Tranquilo? A sétima dica, ela me ajudou muito, certo? Muito, cara. Participe de debates, ou assista, mas participe, certo? O que em si eu estou querendo dizer com participe de debate? Justamente isso, eu participo de debate. Entra na briga de ideias, certo? Entra no confronto de ideias. Eu estou tentando dizer para você que quando você se confronta as suas ideias com a de outra pessoa. Vamos pegar o exemplo lá da pena de morte. Você está na sala de aula e tem o carinha lá dizendo que tem que matar e você diz que não tem. Ou você diz que tem e diz que não tem. Aí você está querendo ganhar o debate. Você vai atrás de informação. Certo? E boa parte dessas informações serão na leitura. Serão. Então, você vai, cara, atrás da leitura e você vai ter que se debruçar em cima dela. Mas aí você vai no YouTube, você pesquisa alguma coisa, fulano tal falou, e se o teu colega lá, ele tiver o hábito de leitura, ele venha com a fonte de um livro, você até vê, né, o que um YouTuber falou e o que está escrito no livro. Pesa de formas diferentes, entende? Tudo bem que nem tudo que está escrito, né, tem que ser levado tão a sério, mas já sou como autoridade. Ele leu num livro. Entende? O autor tal citou lá, ele citou, fez um abre aspas, fecha aspas. Então, participa de debate, troca ideia. No próprio confronto de ideias diferentes, geralmente a conclusão desse confronto traz uma ideia mais refinada e um novo patamar de debates. Então vai ser bom para você,
vai te impulsionar a ler porque você vai querer ganhar o debate, né? Ninguém quer perder um debate. E se você percebeu que perde, você muda a sua postura e vai se aprofundar na sua nova postura, certo? O confronto, novo patamar de ideia. Você vai para aquilo. Entende? Seja honesto consigo mesmo, honestidade intelectual. Então, participa. O debate ele faz aflorescer. Não tenha medo de perder, não. Certo? Tenha medo de não aprender. Mas não tenha medo de perder, não. Porque se você perder, passar uma vergonha, certo? Terapia está aí para isso. Ninguém vai morrer por causa disso aí, não. Certo? Toda depressão tem cura nesse sentido. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima dica? Já que você vai seguir a 7ª dica de participar do debate, certo? Eu vou te recomendar a 8ª ligada à 7ª, que praticamente as duas, para mim, caminharam junto. Viram um tipo de especialista, certo? Alimenta um pouquinho o teu ego. Vai para a sala de aula, lê, se fundamenta na coisa, para você chegar lá assim, o cancha. Entende? O boca de caeira dos assuntos. Você chegar lá e dizer assim, não, quem sabe dessa porra sou eu. Porque quem leu fui eu. Entende? Se o outro cara lá te ganhou no debate é porque ele foi mais cancha, ele foi mais boca de caeira, ele foi mais especialista. Quem era mais autoridade era ele, porque ele leu mais do que tu. Agora, vai ler e estuda como se você quisesse virar um especialista no assunto. Como se você quisesse chegar na sala de aula e indagar teu professor, me dê uma orientação aqui, pelo amor de Deus, não fica de confronto com o teu professor não, porque se... Ele tem a caderneta, cara. Ele tem a caderneta, certo? Mas você chega lá e troca uma ideia. Ele percebe, lança uma ideia para você, você fica assim e vai atrás de mais coisa. Mas tenta ler para você ganhar alguma autoridade no assunto, certo? Você virar um tipo de especialista naquilo. Você não vai ganhar o título de especialista, certo? Mas vai ter a moral de um, pelo menos por enquanto. Adolescente adora isso, cara. Eu tenho alunos que vivem me confrontando no WhatsApp, eles chegam e diz que leram artigos em inglês e de inglês só sei o verbo to be, contar de 1 até 10. Pelo menos eu lembro até o 6 aqui, 6 termina assim, né? Então, mas aí eles dizem que leu o artigo em inglês tal, e eu fico pensando, meus livros traduzidos, os caras estudam 30 anos e ainda traduz com algum erro lá, porque todo copista é um traidor, a gente pode ver isso em outra aula, certo? E um aluno fez um wizard de 6 meses lá, lê com aquela canetazinha desgraçada, cara que só a gota serena, e o menino chega e diz pra mim que leu em inglês, traduziu e tá com a fonte em inglês. É foda. Mas então, aí pessoal, vá para a leitura e volte e tente voltar como especialista, certo? Para você se aprofundar mais e mais, ganhar mais gosto pela coisa. Vamos para a nossa penúltima dica. Transmita para outra pessoa o que você aprendeu na leitura, certo? Isso ajuda muito porque você vai passar para alguém que está querendo te ouvir. Por isso que é importante lá o grupo de leitura, certo? Trocar pelo grupo da cachaça. Você fica com a galera que você transmite aquilo e eles se empolgam, você se empolga. Isso é combustível para você ler mais e voltar com mais coisa, mais conteúdo, mais conhecimento, entende? É teu hábito de leitura se fortificando. Eu tive poucos amigos que eram de leitura, né? Mas era muito bom quando você estava lá e eu falava sobre uma obra e o assunto rolava, entende? Transmitia para eles transmitiam para mim e eu dava... ficar com mais gosto, dava mais vontade de ir atrás de leitura. Faz isso, cara, transmite para alguém, entende? Foi assim que eu percebi que eu era bom em transmitir informações e resolvi virar professor. Tu ficou decepcionado agora, né? Tu ficou com medo do hábito de leitura, eu percebi. Eu senti aqui, na verdade. Ai. Vamos para a última dica, certo? A última dica é para você fazer o uso do livro como uma ferramenta literal, certo? Anda com o livro, leva ele para onde tu for e, cara, rabisca o livro. Dói, né, dizer isso. Para algumas pessoas eu sei que dói, certo? Mas rabisca o livro, certo? Passa um lápis de contorno lá, aquele negócio horrível, né? Mas bote a observação do lado lá, se você discorda, você coloca lá. Eu discordo do autor e eu acho que ele tá falando merda aqui, entende? Ou você tem uma coisa que não entendeu lá, monarquia constitucional, bota uma interrogação para lembrar de pesquisar quando for mais tarde. Se tu não tem coragem de riscar o livro de jeito nenhum, bota um caderno do lado lá para você transcrever partes que você acha interessante, você vai ler, certo? Você pode falar enquanto lê e você vai estar escrevendo, você vai estar repetindo a informação no teu cérebro, fica mais solidificado. Mas pega o livro, literalmente usa ele, certo? Quando vai falar com o teu professor, leva o livro. Vai falar com teus amigos, leva o livro. Se familiarize, faça dele uma peça que fica, certo? No teu dia a dia de forma recorrente. Isso vai fazer você perceber que o livro é parte de você, a leitura é
parte de você, certo? Valeu, pessoal. Fica as dicas aí, certo?